Você vive para viver os seus sonhos ou para viver os sonhos de Deus? Eu abro o programa Novo Dia com essa pergunta que está no livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Isso aqui é um livraço. Ontem eu falei a parte técnica, porque ele se tornou um sucesso. Hoje eu vou te entregar 5 lições desse livro que mudaram a minha forma de pensar e eu não tenho dúvida nenhuma, vão mexer com o seu interior. Porque a verdade que esse livro carrega é incrível. Quando você pensa em escrever um livro, você tem que ter isso em mente. Eu preciso entregar às pessoas algo que vai apontar uma direção e que vai mudar a forma delas de pensar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente. Renovar nossa mente com base na palavra. E esse livro faz exatamente isso. Ele traz um conhecimento baseado na palavra que nos ajuda a pensar da forma certa. Muitos de nós achamos que o sucesso é quando a gente dobra os nossos joelhos e fala: Deus, eu quero tanto um carro novo. Deus, eu queria tanto morar na praia. Ah, Deus, realiza o meu sonho de ir para Disney. E aí você fica: Deus, Deus, Deus. E aí acontece. Você consegue o carro, a casa ou a viagem para Disney. Aí você fala: eu alcancei o sucesso. Deus ouviu as minhas orações. Mas sucesso não é quando Deus realiza o seu sonho. Sucesso é quando você cumpre o plano de Deus. Nunca se esqueça disso. Sabe por quê? Porque você não foi criado por outra pessoa que não seja Deus. Foi Deus quem te criou, não foi você quem criou Deus. Nós estamos aqui para cumprir o plano dele, não o nosso. E é isso que a gente aprende lendo Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. O ponto número 1 que eu quero que você anote é que é necessário fazer uma diferença entre propósito de vida e realização pessoal. Eu vou anotar aqui. Propósito de vida não é realização pessoal. Deus te criou com um propósito. Você pode ter sonhos, vontades e realizar. Mas não quer dizer que se você for bem sucedido na sua realização pessoal, você terá cumprido o seu propósito de vida. Porque o propósito que Deus te deu não é riqueza, fama, poder, coisas que realizam os seres humanos. Ah, quando eu tiver 1 milhão, quando eu tiver 10 milhões, quando eu tiver uma Porsche. Realização pessoal. Não quer dizer que conseguir isso significa cumprir o propósito. Até o final da aula de hoje, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. O ponto número 1 é que você tem que guardar aí: propósito de vida não é a mesma coisa que realização pessoal. Eu vou ler um trecho para você, olha só que interessante. Muitas pessoas usam Deus para sua autorrealização, querem que Deus lhes sirva de gênio da lâmpada e atenda a seus desejos egocêntricos. Esse livro me fez pensar sobre isso. Esse livro foi lançado em 2002, um clássico mundial. Eu falo: caramba, como é verdade. Como a gente fica buscando a Deus para que Ele nos dê aquilo que a gente quer. Realmente, muitas das vezes nós tratamos Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Você esfrega, sai o gênio, você tem 3 pedidos. Você faz os pedidos, vai viver a sua vida e deixa o gênio voltar para a lâmpada. Muitas vezes. As pessoas tratam Deus como se Deus fosse aquela máquina de chocolate. Você bota uma moeda, aperta um botão, sai um chiclete, você vai embora. A máquina fica. Mas Deus não é nem o gênio da lâmpada, nem uma máquina de doce. Deus é o criador da sua vida, o roteirista da sua história, aquele que preparou o seu futuro. Por quê que a gente trata Deus de uma forma diferente da qual Ele deveria ser tratado? Por que a gente sempre busca a Deus para ficar pedindo em vez de agradecer? Em vez de perguntar: Pai, o que eu preciso fazer hoje? O que eu devo fazer hoje? Qual a sua vontade? Forte, né? Pois é. Eu vou ler mais um trecho aqui. Você pode alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim falhar em alcançar os propósitos pelos quais Deus te criou. Aliás,
quero, antes de passar para o próximo ponto, te fazer uma pergunta. Você sabe para que Deus te criou? Se você tem certeza, se você sabe, coloca sim nos comentários. Se você não sabe, coloca não. Vai ser muito interessante. Porque no final eu vou te contar e eu vou te fazer de novo essa pergunta. Se você sabe qual é o seu propósito de vida, e olha que eu já te contei que não tem nada a ver com realização pessoal. O meu propósito de vida é ser um escritor best-seller. Não pode ser. Não pode ser. Coloca sim. Não, Daniel, eu sei qual é. Eu sei para que eu fui criado. Sim. Não, Daniel, não sei, estou em dúvida. Coloca não. Aqui não tem certo e errado, tá? Não é uma prova. O importante é que você aprenda. E ao escrever aqui, você está participando desse treinamento que eu estou fazendo. Olha só, mais uma frase muito forte do livro. Você vai encontrar o seu propósito de vida na palavra de Deus e não na sabedoria do mundo. Quantos de nós que conhecemos a palavra de Deus estamos buscando o propósito na sabedoria do mundo? O que aquele coach está dizendo agora? E aquele... seja lá qual for o profissional que as pessoas costumam ouvir. O propósito de vida está na palavra de Deus, não na sabedoria do mundo. Pegou essa? Ponto número 2. Deus tem um plano. Você pode anotar aí. Deus tem um plano. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente. Deus planejou a sua vida. Daniel, mas você não conhece a minha história. Meu pai e minha mãe não queriam que eu nascesse. Daniel, você não sabe. Eu sou fruto de uma noite só. Uma traição. Você acha que meus pais queriam que eu nascesse? Olha só. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe não tenha planejado você. E eu falo isso com todo amor. Se você que está assistindo, se esse não é o seu caso, você vai pegar o link e vai compartilhar com amigos e amigas. Talvez seja o caso dessas pessoas. Porque essa é uma rejeição que deixa a ferida aberta na alma. E muitas pessoas não conseguem viver bem porque elas carregam o peso de terem sido rejeitadas pelo pai e pela mãe. Eu quero te contar uma história. Muitos e muitos anos atrás, num lugar bem longe daqui, 2 jovens estavam noivos. Eles iam se casar. Eles viviam num país cuja tradição era rigorosíssima e nem dar a mão o noivo podia para a noiva, só depois do casamento. Acontece que da noite para o dia, de forma inesperada, a noiva engravidou. Escândalo seria. Nem casaram e ela já engravidou. Mas o caso é pior ainda, porque o noivo não teve nada a ver com aquela gravidez. Ele não teve participação nenhuma. O escândalo seria ainda maior. Você acha que essa gravidez é uma gravidez desejada? Hoje em dia já seria confuso. Imagine, anos e anos atrás, no mundo ainda mais conservador e machista. Imagine o drama que aqueles jovens viveram. Eles não queriam aquele bebê, mas aquele bebê nasceu. E você sabe qual é o nome desse bebê? Jesus Cristo de Nazaré. Nem José nem Maria planejaram Jesus. Talvez você não tenha sido planejado pelo seu pai e pela sua mãe, mas assim como Jesus, você foi planejado e planejada por Deus. Então, abra um espaço no seu coração para essa verdade, porque essa verdade vai curar suas emoções. Porque você não é um acidente, não é obra do acaso, não é o descuido de seres humanos. Você é o plano de Deus. Deus te mandou para cá com um propósito. Deus te mandou para cá com uma razão. A sua altura, a cor da sua pele, onde você nasceu, o que você viveu, tudo foi planejado por Deus. Daniel, mas a minha vida é muito sofrida, é muito ruim viver o que eu vivo. Tire lições e não reclamações da sua vida. Tire lições. Use as dificuldades para você crescer, amadurecer, se aperfeiçoar. Use as lições para ensinar as pessoas, porque você não é obra do acaso. Deus tem um plano para você. Esse foi o ponto número 2. O ponto número 3, que eu vou ler para você agora. Ele fala sobre 5 coisas que dirigem as pessoas. O primeiro é a culpa.
As pessoas são dirigidas pela culpa, comandadas. Ela tem vergonha do passado, ela sente algo. Então, para ela tudo é difícil. Tem um trecho bem legal. Elas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. O seu passado, se a gente pegar sobre a ótica divina e você se arrependeu, ele foi perdoado. Talvez você tenha que se perdoar. Porque você não vai ser livre enquanto o seu passado estiver interferindo no seu futuro. Se sente tão culpada por algo que fez que não consegue andar. Não consegue planejar. Acha que não merece por conta da culpa que carrega. Muitas pessoas são guiadas pela culpa. Ponto número 2, muitas pessoas são guiadas pelo rancor e pela raiva. Ah, porque o fulano me ofendeu. Ah, porque o fulano fez isso contra mim. Ah, ele não tinha o direito. Ah, mas quanto tempo foi isso? Mês que vem vai fazer 15 anos. 15 anos? 15 anos e você ainda está lamentando, sofrendo e rogando praga para aquela pessoa? Ela nem se lembra que te magoou. Mas você fica ali o tempo inteiro remoendo. Ponto número 3. Pessoas que são guiadas pelo medo. Às vezes algo aconteceu no passado, ela não conseguiu entender, não conseguiu dar um novo significado, não conseguiu superar, aí cresce com medo. Pessoas que têm medo não arriscam, e quem arrisca não tem chance de prosperar, não tem chance de empreender, não tem chance de realizar grandes coisas. Por quê? Porque a pessoa é guiada pelo medo. Ah, não vou fazer isso não, eu vou garantir o meu aqui e acabou, tá tudo certo. Vai viver a mesma vidinha de sempre. Ponto número 4. Pessoas que são guiadas pelo materialismo. São aquelas que estão sempre querendo comprar, adquirir, ter mais. Elas acham que serão importantes de acordo com o que elas têm. Eu tenho muito dinheiro, então eu sou muito importante. Eu tenho muitos bens, então eu sou legal. Isso é um erro. É um erro colocar a nossa identidade em cima das nossas posses. Pessoas guiadas pelo materialismo estão sempre de olho no que elas podem ter, conquistar. E acabam indo na direção errada. Ponto número 5. Necessidade de aprovação. As pessoas que são guiadas pela necessidade de aprovação, elas abrem mão dos próprios sonhos e às vezes até da própria opinião para poder agradar quem está do lado. O pai, a mãe, a esposa, os filhos, os amigos, a família, o chefe. Ela precisa ser aprovada. Então ela abre mão daquilo que ela acredita para não aborrecer o outro. Então no livro Uma Vida com um Propósito, o Rick Warren diz que esses movimentos, sentimentos, esses 5 guiam as pessoas, mas ele deixa muito claro que o que deve nos guiar mesmo é o nosso propósito, que foi dado por Deus, que você já aprendeu que não tem nada a ver com realização pessoal. Então não deixe a culpa, o medo, a raiva, o materialismo, a necessidade de aprovação guiar a sua vida. Descubra o seu propósito para que você possa andar na direção certa e fazer aquilo que você nasceu para ser feito. Tá comigo nessa? Tá fazendo sentido para você? Então não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Eu tô trazendo para você mais uma aula baseada no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Eu trouxe aqui a versão do livro de bolso. Foi o primeiro que eu comprei. Eu gostei tanto que depois eu comprei o livro completo, né? E é incrível entender como você pode pegar o seu conteúdo e entregar aos poucos às pessoas para que elas provem e queiram mais. Essa é a lição que eu tirei dessa história, né? Ponto número 4, eu te prometi 5, né? Todos nós vamos prestar contas a Deus. Isso é um ponto muito forte que eu aprendi nesse livro. Em determinado momento da vida, nós vamos prestar contas a Deus. Quando eu era criança, eu achava que esse momento de prestar contas seria uma vergonha. Ai, meu Deus, os meus pecados vão passar no telão do céu, todo mundo vai ver o que eu fiz. Imagina, uma criança, um adolescente pensando isso. Hoje eu já penso diferente, porque uma vez, se você chega diante de Deus para prestar conta dos seus atos, é porque você se arrependeu, Deus te perdoou, lançou os seus pecados no mar do esquecimento
E não vai ser naquele dia que ele vai jogar na tua cara. Deus é bom, Deus é Pai. Você se arrependeu, Deus colocou o seu nome no livro da vida e você está chegando lá. Faz sentido? Por que Deus lá no céu vai querer falar de pecado? Porque o pecado que eu cometi foi perdoado. Jesus morreu na cruz. Mas Daniel, então, a gente vai prestar contas de quê? E aqui é o ponto. No livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, um sucesso mundial, já vendeu, em 2019, a informação é que ele tinha vendido mais de 32 milhões de cópias em todo o mundo, em mais de 85 idiomas. Olha que incrível. Olha que incrível, um livro chegar a tantos países, a tantas línguas. Pois bem, aconteceu com esse livro que nós estamos fazendo a aula de hoje. E ele diz que naquele grande dia, quando nós tivermos que prestar contas, Deus vai nos perguntar: o que você fez em relação ao meu filho Jesus? Se você está no céu, certamente a resposta é: eu aceitei. E eu falei dele para as pessoas. Aliás, essa resposta determina onde você vai passar a eternidade. Porque as pessoas que vieram a essa terra e não aceitaram a Jesus, certamente não vão ter nem esse momento. Vão ter ido para outro lugar. Um lugar que certamente nós não iremos. Nosso destino é o céu. Flecha só para no alvo. E no final das contas, o nosso alvo é a eternidade. Nós fomos criados para isso. O que você fez em relação ao meu filho Jesus Cristo? Deus vai perguntar. Eu aceitei. Eu segui seus passos. E a segunda pergunta: o que você fez com aquilo que eu te dei? Com a sua capacidade de falar, com a sua capacidade de orar, de fazer um cafezinho, de cuidar das pessoas. O que você fez com aquilo que eu te dei? Como você aplicou? Só para você? Ou para o reino de Deus? Ou para que mais pessoas fossem alcançadas? Mas eu só sabia tirar foto. E quantas vezes você usou o seu dom de fotografia para levar a mensagem de Jesus além? Mas eu não sei fazer nada, nem visitar as pessoas. Quantos doentes poderiam receber a sua visita? Nem entregar quentinha para quem tem fome, nem entregar roupa para quem tem frio. O que você fez, o que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Quantos médicos podem atender gratuitamente as pessoas? Quantos dentistas podem fazer uma obra social a quem precisa? Quantos psicólogos podem atender pessoas que não podem pagar? Quantas pessoas que só sabem fazer um bolo não podem fazer um bolo para ajudar as pessoas? Ou então ensinar as pessoas da igreja a fazer? Eu lembro da minha mãe cozinhava muito, né? E ela usava os dons dela de cuidar de casa, mesa posta, cozinhar, para ensinar as meninas da igreja de graça, principalmente aquelas que estavam para se casar. Muitas não tiveram uma mãe que ensinava como cuidar da casa, como cuidar do marido, como cuidar de si. E a minha mãe gratuitamente ensinava essas meninas, moças, né, que já iam casar. Ela usou o dom dela para ensinar. E você? O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Essa é uma pergunta e tanto que esse livro faz e nos leva a refletir. O ponto número 5, para a gente encerrar, são as 5 formas que nós temos de glorificar a Deus. A Bíblia diz, e é muito clara, o livro do Rick Warren traz essa reflexão, para qual motivo nós fomos criados. Diz assim, Mateus 5,16, da mesma forma, suas boas obras, você que está aqui ouvindo essa aula, devem brilhar, para que todos os que as vejam louvem seu Pai que está no céu. Então aquilo que você faz deve refletir a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a realização dele, a criação dele. Sabe quando alguém olha, uma criança faz alguma coisa, aí a pessoa fala assim, tinha que ser filho do fulano, tinha que ser sua filha para falar algo tão fofo, tinha que ser seu filho para ter tanta coragem. Está refletindo a sua glória, porque as pessoas olham o filho e veem a obra do pai. Pegou? Quando o seu filho é educado. Eu contei isso há um tempo atrás. Uma pessoa veio me contar uma história do João, meu filho. Ele falou, eu achei tão lindo. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela tinha passado um tempo a mais na praia, ficou com insolação. Aí quando encontrou o João, falou, João, tô com as costas aqui toda ardendo. E o João de 7 anos.
falou, vai na velocidade máxima ali para o sofá que eu vou passar um creme nas suas costas. Por que ele faz isso? Porque quando a gente vai para a praia e para o clube, eu falo isso para ele, filho, sem demorar, velocidade máxima, vamos embora que eu vou passar o creme nas suas costas antes que comece a arder. Ele aprendeu e ele fez. E eu, ouvindo a história, fiquei maravilhado e pensei comigo, esse é o meu filho amado, porque ele está refletindo algo que aprendeu comigo. E esse versículo é sobre isso. João 15:8 diz assim, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Deus te deu uma capacidade de frutificar. Quando você faz isso, dá glória a Deus. E quais são as 5 formas que nós temos de dar glória a Deus? Dar glória a Deus não é só você falar glória a Deus, tá no culto, glória a Deus, não é só isso não. Dar glória a Deus é reconhecer a grandiosidade dele, o quão maravilhoso ele é, o quão responsável pelos seus resultados ele é. Então, número 1, nós damos glória a Deus ao adorá-lo. E adorar não é apenas se prostrar. Adorar não é apenas louvar, mas reconhecer o que ele faz. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, quando você faz uma oração a Deus, você mais pede ou mais agradece? Pensa na última oração que você fez, ai Deus me ajuda, me socorre, misericórdia. Ou você fala, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo sol, pelos amigos que eu tenho, pela família que tu me deste, pelo emprego que eu tenho. Tão bom poder respirar, tão bom não estar acamado, gravemente ferido, porque tu me protegeste. Se você for parar, se você for sincero e sincera, perceber o que Deus tem feito na sua vida, você passa muito mais de 1 hora agradecendo. Agradecendo. Então, quando você agradece a Deus, você está glorificando o nome dele. Você foi criado para isso. Um dos propósitos da sua vida é dar glória a Deus. E você dá glória a Deus reconhecendo a grandiosidade dele. Ok? Ponto número 2, a gente está caminhando para o final. Nós damos glória a Deus ao amar nossos irmãos. Amar não é gostar. Amar não é fazer aquela vozinha de criança. Ai, que bonitinho que você... Nada disso é amar. Amar é cuidar da ferida do outro. Uma coisa é ser fofinho. Uma coisa é gostar. Outra coisa é amar. Amar é cuidar da ferida do próximo. Se você sabe que uma pessoa não gosta de ser chamada de determinada expressão, não chame. Se você vê que ela precisa de um abraço porque ela está triste, dê um abraço. Se você percebe que ela está perdida e não sabe para onde ir, vai lá e pergunta se ela quer um conselho. Se determinado assunto tira ela do sério, não comece essa conversa. Porque amar é cuidar da ferida dos outros. Ponto número 3, nós damos glória a Deus ao nos tornarmos como Cristo. Aqui o bicho pega. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Apóstolo Paulo, sejam imitadores de Cristo. E cada vez que nós nos parecemos com Cristo, nós estamos dando glória a Deus. Nós estamos reconhecendo que aquilo que Ele fez é bom a ponto de imitarmos. E como é que Jesus se descreveu? Você lembra? Está na Bíblia. Porque eu sou manso e humilde de coração. Quantos de nós somos mansos, humildes de coração? Pelo contrário, muitos de nós achamos que podemos fazer tudo sozinho, que a gente não precisa de ninguém. Só não confunda precisar com depender. Depender, você tem que depender apenas de Deus. Ele vai mandar as pessoas abrir o caminho e te ajudar. Mas depender, porque quando você depende das pessoas, você fica parado esperando. Que nem o paralítico do tanque de Betesda, 28 anos lá. Ah, mas ninguém me empurra. Aí Jesus chega e fala, mas você quer ser curado? Então levanta e anda. Não confunda as coisas, são completamente diferentes. Nós damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Manso e humilde de coração. Que ama os outros. Que se dá pelos outros.
que abre mão da sua vontade para viver o plano de Deus. Isso é ser como Cristo, pacificador. Querem apedrejar essa mulher, o que você fala? Atire a primeira pedra que não tem nenhum pecado. Não vou falar nem que sim, nem que não, vocês que se virem. O que aconteceu? Foi todo mundo para sua casa e ninguém matou a mulher. Jesus, um pacificador. Você é um pacificador? A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ou seja, não é guiado pelas motivações da carne. Jesus é filho de Deus. Não é guiado pela mentira, pela cobiça. Às vezes não é nem um pecado, né? Mas a pessoa só pensa em se divertir. Não, mas não é crime, não é nada, tal. Mas é guiado pela carne e não pelo Espírito. Que é a bondade, longanimidade, domínio próprio, os frutos do Espírito. Ponto número 4, damos glória a Deus ao servir os outros com os nossos dons. É o caso que eu contei da mamãe. Ela dava aula de graça, ela ensinava a cozinhar. Ela escreveu um livro, Bússola para as Noivas, e dava o livro dela para as mulheres que iam se casar. O seu dom existe. Você não veio para cá liso de dom. Você tem. O seu dom está sendo usado para ajudar alguém? Eu gosto de... Um dos motivos pelo qual eu crio conteúdo, porque é minha paixão, eu gosto disso, Deus colocou isso dentro de mim. Eu gosto de compartilhar. É o meu propósito, um dos meus propósitos, né, de vida. Compartilhar conteúdo. E quando eu faço isso, eu estou usando os meus dons para ajudar você. O tanto que eu leio, o tanto que eu estudei, eu pego, entrego aqui, embalo para você. Eu estou usando o meu dom para servir você. E o seu dom está servindo a quem? Aos seus interesses ou aos interesses de Deus? E por fim, damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. É o que eu também faço aqui e eu fico feliz com isso. Falar de Deus, falar de Jesus, falar da salvação, falar da boa mensagem, falar das boas novas. Cada vez que você fala de Deus para as pessoas, você está dando glória a Deus. Lembra, glória a Deus não é falar glória a Deus, não é isso. É reconhecer que Ele é soberano, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele criou a sua história, que Ele é teu Pai, que Ele é o Todo-Poderoso, o roteirista da vida. Quando você fala de Deus para as pessoas, quando você apresenta Jesus às pessoas, você está glorificando o nome de Deus, e foi para isso que você foi criado. Esse é o propósito da sua vida. Aqui estão 5 formas de você cumprir isso, para nunca mais na sua vida você ser guiado pelo medo, pela inveja, pelo materialismo, pela necessidade de aprovação. Não, 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 não. Decida a partir de hoje ser guiado pelo propósito de vida que Deus colocou dentro de você. Alimente-se da palavra todos os dias. Vai ficar muito mais fácil entender qual é a direção, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Acenda essa lâmpada e siga em direção ao alvo, porque você é uma flecha. E eu quero te lembrar, se você quer escrever um livro, mas não sabe como começar, existe o curso Como Escrever um Livro de Sucesso. O link está aqui, eu gravei, eu me dediquei a esse livro. Como escrever um livro de sucesso. Está disponível para você aqui o curso digital. Você se inscreve agora e já começa a estudar agora. Apenas R$ 97,00. Eu mantive a oferta especial que eu fiz para que mais pessoas possam ter acesso. Eu tenho recebido muitos feedbacks, estou muito feliz com isso e entendo que mais e mais pessoas precisam saber como escreve um livro, escrever um livro para influenciar pessoas. Eu também estou aqui para isso, para te ajudar a ser uma flecha. Então venha ser meu aluno e minha aluna no curso Como Escrever um Livro de Sucesso. É só você clicar no link que está aqui na descrição e fazer a sua inscrição, começar a estudar hoje mesmo e se tornar uma referência, se destacar, ser sal da terra, luz do mundo,
transbordar o seu conhecimento nas pessoas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por ter ficado comigo até aqui. A gente vai se ver em breve em mais um vídeo aqui no YouTube, no Instagram ou quem sabe em algum evento pelo Brasil. Eu te desejo, Flecha, do fundo do coração, saúde e paz. Tchau.